A disciplina de ler a palavra. Em nossa jornada pelas disciplinas espirituais, parecemos estar subindo uma escada, rumo a desafios maiores a cada assunto. Cada nova disciplina aprendida exige reunir todas as anteriores e esforçar-nos um pouco mais. Vale, então, fazermos uma pequena recapitulação. Como filhos de Deus, ganhamos acesso ao seu nome e então passamos a orar a Ele, fazendo conhecidas do Senhor nossas necessidades. Então percebemos que, já que Ele cuida de nós com tanta atenção, podemos nos unir a Jesus em intercessão e pedir por causas maiores que nós, especialmente pelos nossos irmãos. Podemos também orar em louvor, cantando ao Senhor, especialmente pela graça demonstrada na redenção. Em todas essas ações, ou como temos chamado nestas disciplinas, há algo em comum. Elas dependem da palavra. Considere o que sabemos sobre o nome do Senhor e seu poder. Onde isso nos é afirmado? Na Bíblia. É a leitura da Bíblia, comparando os textos e entendendo o que dizem, que gera em nós essa firme convicção. O nome do Senhor é poderoso para nos salvar e digno de ser totalmente honrado. Portanto, nós o chamamos. Considere agora o que afirmamos aqui sobre oração. Onde você aprendeu que podia dirigir suas palavras a Deus e que elas seriam por Ele ouvidas? Onde ainda você aprendeu que a oração deve ser sincera e em nome de Jesus? Na Bíblia. Onde estão os salmos que nos inspiram a cantar? Onde encontramos as palavras para salmodiar ao Senhor? Com o que confrontamos as músicas que ouvimos, para julgar se são edificantes ou não, independente de nosso gosto pessoal? Tudo isso encontramos na leitura e conhecimento da palavra. Ler a Bíblia, entendendo-a e estudando-a com diligência, é uma das mais importantes disciplinas espirituais, e isso deveria ser óbvio e natural para nós. Todos deveríamos desejar conhecer e nos esforçar mais e mais para aprender sobre o Senhor, sobre sua obra, sobre a nossa história enquanto povo santo. As promessas de Deus estão ali, assim como todas as afirmações de seu caráter e fidelidade. Nosso legado e herança estão lá na palavra. Deus escolheu deixar guardado em texto, em livros, tudo o que se pode conhecer sobre Ele, e isso está registrado fielmente na Bíblia. Nós sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16, e que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 20 e 21. Portanto, se tudo isso é tão evidente, como tratamos a leitura e o estudo da Escritura como algo de menor importância? Só quem lucra com a ignorância dos cristãos é o diabo, porque ele sabe que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, e que somente a fé inquebrantável na palavra nos permitirá identificar e fugir do iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. E de seus muitos falsos profetas, como afirma 2 Pedro 2:1-3. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Como saber em que crer? E como crer no que não conhecemos? Romanos 10:14. Precisa haver temor em nosso coração. Deus nos deu, por pura graça e misericórdia,
a sua palavra registrada na Bíblia. Deixar de lê-la é escolher morrer espiritualmente. Deixar de estudá-la é decidir encolher-se e nunca amadurecer na fé. Nós seremos cobrados pelo Senhor como aqueles a quem muito foi dado. Lucas capítulo 12, versículo 48. Considere a situação dos séculos anteriores da Igreja do Senhor. Em qual tempo a Igreja teve acesso tão facilitado à Escritura? Quando tivemos tantas boas traduções confiáveis? Tantos especialistas e homens dedicados ao ensino e ao desenvolvimento dos santos? Quando a difusão de conhecimento bíblico foi tão facilitada quanto hoje? Nós somos privilegiados, como aqueles que receberam o cumprimento da profecia de Daniel 12:4. O saber se multiplicará. Muitos conceitos errados nos afastam do desejo de conhecer a palavra. Primeiramente, talvez, o sentimento de que isso não é para todos, como se houvesse uma casta especial de pessoas a quem o Senhor deseja se revelar, e que todos os outros devem apenas ouvir e receber. Outra mentira do diabo é que a Bíblia é um livro difícil demais de ser entendido. Mas a mais perversa é a deturpação do versículo de 2 Coríntios 3,6, em que lemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tirado do contexto, muitos, usando esse verso, dizem que o estudo esfria o crente, porém ignoram, ou intencionalmente omitem, que o texto aqui está tratando de uma comparação entre uma nova aliança e a velha aliança, ou seja, a aliança da letra das tábuas de pedra mencionada nos versículos anteriores. Na verdade, 2 Coríntios 3,6 se refere à comparação entre a aliança da letra e a nova aliança, mas de forma alguma desencoraja o estudo da palavra, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, que ironia! Era na velha aliança que o acesso ao serviço do Senhor era limitado a uma família e uma tribo. Na nova aliança, todos podemos contemplar a glória do Senhor, 2 Coríntios 3,18, por meio da leitura da palavra. Sim, há pessoas mais doutas no estudo da Bíblia do que nós, e louvado seja a Deus por isso, porque podemos aprender com elas. Sim, há partes difíceis de entender na Bíblia, mas a maior parte da Escritura é acessível e desfrutável por todos. O Espírito Santo nos ensinará, João 14:26, e nos guiará a toda a verdade. Ainda em Daniel, lemos que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel 11:32. Não há outra forma de conhecermos ao Senhor senão em sua palavra. Portanto, seremos indesculpáveis diante de Deus se não nos apegarmos ao livro sagrado, lendo e estudando com diligência cada vez maior o que ele nos apresenta. Leia a Bíblia e discipline seu coração a estudá-la e amá-la. Isso agrada a Deus.